Amém, pastor. Paz do Senhor, queridos. Eu entendo o pastor Malcir, concordo com ele em algumas coisas. Que nós não somos todos iguais, pensando igualmente. Eu, através de um pedido do pastor Malcir, eu consegui arrumar uns 2 ou 3 lugares que não são igrejas, para a gente sentar como pastores e ter uma conversa séria, em todos os sentidos. Eu tenho 42 anos de conversão, 43 fez agora. Minha vida inteira foi dedicado em apoderar pessoas, capacitar pessoas, como escola de música, ministro de louvores, como teólogos com a faculdade, que ficamos em Mauá 8 anos, muitos estudou na nossa faculdade, e também com ações sociais. Deus nos deu sabedoria plena. Eu coloquei algo lá no meu status, eu até peço para o pessoal verificar, porque muitas coisas que a gente não pode falar aqui, como o pastor sente que ele não pode, e eu entendo também, porque eu me vejo assim, a gente fica constrangido. Mas eu queria muito, o Senhor me deu uma palavra, enquanto o pastor falava, que é 2 Timóteo 4:2, quando Paulo instrui o seu servo, filho na fé, algo tremendo. Na palavra de Deus você encontra tudo, aqui tem tudo. E se falarmos assim, a palavra de Deus ensina até que você não tem que ficar muito na casa do vizinho, esboletando e ir ali desocupado da vida o dia inteiro. Ela te instrui a não ficar lá na casa do vizinho. Mas aqui Paulo fala para Timóteo algo assim interessante. Prega a palavra, aí fala, tem umas traduções diferentes, prega em tempo e fora de tempo, em tempo oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, diz, pregai a palavra de Deus em todo tempo, a todo momento, em todo lugar, em qualquer lugar. Não existe hora, não existe lugar e não existe momento. O pastor Alessandro vai para o hospital agora visitar um enfermo. Se ele chegar lá no hospital e ele não tiver autoridade para repreender a enfermidade, se ele não tiver uma palavra de Deus para aquele enfermo, ele não está exercendo a palavra de Deus. Então Deus nos capacita a tudo. O tempo que nós estamos vivendo é o século 21. Muitas coisas mudaram e estão mudando velozmente. E se a igreja do Senhor não buscar mudanças dentro da atual conjuntura, a gente não se adequa e não consegue atingir. Veja bem hoje, que maravilha. Nós estamos aí com uma oportunidade de trazer um programa, de fazer um programa evangélico na cidade de Mauá, para falar de Mauá e da igreja. Você imaginou se nós fizermos uma mesa redonda só de pastores e falarmos sobre o homossexualismo? Se falarmos sobre o traficante da boca lá de fumo, dentro da palavra de Deus, se tem ou não tem salvação, como que é isso aí? E essa palavra hoje chega lá no lugar que eu e você não entra, que é dentro do tráfico, dentro da bocada, aonde está o bandido, não é? E nós temos visto o quê? Que todo mundo tem celular. Hoje celular, tem gente que tem 2, igual eu, tenho 2. E se a palavra de Deus chega nesse lugar, as pessoas se convertem. É verdade que nós precisamos estar unidos. E o duro é que cada um às vezes quer ir para um canto, outro quer ir para outro, cada um quer fazer uma coisa diferente. Eu liguei para uma pessoa da rede e falei assim, o senhor não vai no café? Ele falou, mas quando é o café? E aonde é o café? Eu falei, ô pastor, vai lá na rede, está lá. Ah, mas eu não vi. Então as pessoas só querem ficar jogando um monte de coisas aí, entendeu? Então ela não vê. Agora, como que nós podemos fazer diferente? Empoderar, capacitar, como o pastor disse. Nós capacitamos pessoas. Então, eu vejo assim, todos os trabalhos que eu tenho procurado divulgar lá na rede, são trabalhos gratuitos, e que vai instruir homens de Deus como andar. Segunda-feira estaremos em Ribeirão Pires, ministrando o cristão como agente
de transformação social. Aquela palestra que o pastor Faustino trouxe em Mauá. Aonde o cristão tem que estar? Em que lugar ele tem que estar? Ele tem que estar em todo lugar. Eu vi um filme que vocês viram também, que o presidente dos Estados Unidos orando antes de uma reunião. Vocês viram lá aquela filmagem? Ele orando. E quem estava ali? No certo tinha um crente ali, tinha um cristão ali, dizendo nós temos que orar. E todo lugar, em todas as camadas da sociedade, tem que ter um cristão, tem que ter um servo de Deus ali, para falar, entendeu? Para orar, para mudar as coisas e mostrar as coisas de forma diferente. Nós temos uma palestra dia 21 de setembro que fala que é pregação expositiva. O foco da pregação expositiva, e por incrível que pareça, eu quis trazer essa palestra para Mauá, conseguimos o teatro, só tem 10 pessoas que fizeram inscrição. Pregação expositiva é dizer que você tem que focar na palavra, só prega a palavra, que é o que não tem nas igrejas hoje em dia, só tem sensacionalismo. Acabou, a pessoa sai da igreja, ela não sabe o que foi pregado, não sabe, irmãos. Por quê? Ficou mais ali o showman do pregador do que a palavra que não foi exposta. Expositiva é dizer expor, expor a palavra de Deus. E aí, está ali os cartazes. Nós estamos aí com alguns trabalhos que ensina o pastor, a liderança, como trabalhar na igreja, como fazer as coisas. Esse é o caminho da rede, não tem outro caminho. Não é você ficar convidando para pregar na tua igreja, ou para você ir num culto, numa campanha na tua igreja, porque eu não vou, o outro não vai. Você quer fazer isso? Faça no particular. Mas o caminho da rede de pastores é um capacitar o outro. Tem pastores aqui que passou por diversos problemas, eu conheço, e eu tenho me envolvido muito. E eu comecei a aconselhar, eu comecei a ir atrás, comecei a orar, e as coisas foram mudando, o ministério foi mudando, e a gente está ali para isso. Então, um capacita o outro, um ajuda o outro. É para isso que nós temos essa união. Está entendendo? É triste quando as pessoas vêm, tomam um café e vão embora. Elas não ficam até o final. É muito triste isso. Por quê? Porque não tem interesse. Querem vir e fazer uma representação. Mas, querido, isso aqui vai além. Eu tenho andado muito com o pastor Michel, com o apóstolo Jairo, e a gente tem feito alguns trabalhos que, irmãos, olha, não é fácil. E a gente pode fazer muito mais como igreja. Amém? Então tem essa palestra do dia 21. Outra coisa também, eu queria dizer para vocês que nós vamos ter que fazer. Ontem eu sentei com o vereador pastor José, o tal irmão Zelito, tal Ricardinho, os vereadores da Câmara que são cristãos. Nós vamos fazer um abaixo-assinado, nós vamos ter que coletar, sim, isso é real agora, eu só precisei saber direitinho para passar para vocês, assinaturas de pastores que pagam aluguel. Eles vão entrar com uma petição, isso, né, pastor? Perante a prefeita, para isenção de IPTU para esses prédios. Eu sei que às vezes é um combinado entre o pastor e o dono do prédio, mas às vezes, igual no meu caso, na nossa igreja fica para nós pagarmos, em torno de R$ 2.500 por mês. Então, se nós pudermos ter isso, eu tenho certeza do seguinte: na minha igreja, nenhum pastor é integral na obra, nenhum pastor é assalariado, é uma forma que a gente trabalha lá. Mas esses R$ 2.500 a gente vai usar dentro da igreja, então é uma boa. O que precisa? Precisa de unidade para coletar as assinaturas. Então eu vou jogar isso lá na rede, e eu queria que vocês me ajudassem para a gente fazer isso. Amém, amados? Precisamos convidar as pessoas para estarem aqui, para estarmos unidos e, sim, ter algumas coisas concretas para a gente fazer. Tem muita coisa boa para ser feito na nossa unidade, como pastores, como igreja de Cristo. Amém? E Deus tem nos abençoado. Então eu quero assim, tem outros recados, mas vou deixar para lá porque não é o foco, tá? Mas eu tenho orado por Mauá, e muito mais do que orado, eu tenho me envolvido em algumas coisas que eu nunca fiz na minha vida. Eu nunca me envolvi com política, eu nunca dei o meu púlpito para falar de política, muito pelo contrário. Mas eu fiquei bravo de uns anos para cá, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Eu tenho que fazer alguma coisa a mais, porque senão, meu irmão, é as mazelas da sociedade que eu contribuo. Eu entendo que eu sou um pastor, sou formador de opinião, estou à frente como arauta, e em tudo Deus nos usa. Não sei se vocês já viram falar do ser integral. O pastor não é responsável somente pela igreja que vai levar para o céu. Você é responsável pelo pai de família,
pela preocupação que ele tem do seu trabalho, pela preocupação do lar, pelo relacionamento conjugal dele e da sua esposa, o relacionamento familiar, dele estar desempregado, tudo isso cai nas costas e cai lá no nosso gabinete pastoral. Tudo isso o pastor é responsável. Então, se nós podemos nos unir para fazer coisas diferentes, nós vamos fazer. Amém, amado? Estamos com 100 e poucas pessoas inscritas para o 4º curso de capelania, que é ensinar as pessoas como entrar dentro do hospital. Pronto, ensinar. Esse é o papel da rede, nos instruir. Tem pastores passando por dificuldade, pastores que são indoutos, pastores que não têm sabedoria para falar. Vamos sentar com esses pastores, vamos orar com eles, vamos ensinar esses pastores. É dentro da sala de aula, é tudo dentro de um gabinete pastoral que a gente se resolve. Amém? E assim nós vamos caminhar. E quero dizer para você uma coisa: Jesus, quando ele morreu, lá no Calvário, quando ele olhou ali, os discípulos todos se desviaram, todos. Ali ele poderia dizer o seguinte: eu me frustrei aqui, porque eu não consegui o meu objetivo. Todo mundo sabe que os 40 dias que ele ficou na terra, ele teve que buscar todos eles de novo, todos eles, e trazer para perto de si aqueles que tinham desviado. Uns voltaram a pescar, os outros estavam escondidos, mas Jesus teve que buscar tudo de novo. Amém, amado? Então eu quero dizer para você que não é fácil. Vamos ficar firme e não desista, em nome de Jesus. Amém? Não desista, porque não é fácil. Não é fácil. E eu quero dizer para você, sim, é responsabilidade nossa o que tem acontecido com a cidade de Mauá. Não é só orar. E tem pastores que, por muito triste, pastores que se vendem. E Mauá está afundando e o pastor está se vendendo e vai se vender de novo. Eu quero dizer para você, querido, não abraça com qualquer um, não saia com qualquer um. Eu tenho dito que cada qual com seus pares. Se você é pastor, pastor anda com pastor. Deixa ladrão andar com ladrão, deixa corrupto andar com corrupto, deixa mentiroso andar com mentiroso. Mas pastor anda com pastor e faz coisa de pastor. É isso que eu tenho falado. E não se vende, e não se vende.